Este é o terceiro vídeo sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Você cumpre o primeiro mandamento da lei de Deus? Uma maneira de descumprir esse mandamento é quando a pessoa aceita, propaga, divulga alguma coisa contrária à fé, contrária à nossa fé, contrário aos nossos princípios, contrário aos nossos valores. Se você ama nosso Senhor Jesus Cristo, se você ama Deus com toda a força do seu coração, com toda a força de sua alma, acima de todas as coisas, você tem que defender a sua fé. E todas as pessoas que defendem alguma coisa contrária à fé estão cometendo pecado mortal contra o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus e tudo aquilo que Deus nos ensinou. Se você ama nosso Senhor Jesus Cristo com toda a força de seu coração, com toda a força de sua alma, acima de todas as coisas, você tem que ser contra o aborto, você tem que ser contra a ideologia do gênero, você tem que ser contra o pecado, você tem que ser contra toda a disseminação e propagação do pecado. Você não pode aceitar o pecado em circunstância alguma, nem que divulguem, disseminem, propaguem o pecado nas famílias, na sociedade, na nação. Você tem que defender a sua fé. E todos aqueles que defendem alguma coisa contrária àquilo que Deus nos ensinou estão cometendo pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus com toda a força do seu coração, com toda a força da sua alma, acima de todas as coisas. Queridos amigos em Cristo, nós devemos lutar contra o aborto. Não podemos aceitar o aborto em circunstância nenhuma. Não podemos aceitar a ideologia de gênero. Não podemos aceitar liberação de drogas. Nós temos que agir como cidadãos brasileiros e defender a nossa fé. Porque acima de tudo, acima de toda e qualquer coisa, nós somos cristãos. Nós servimos ao Deus. E nós preparamos a nossa alma para a eternidade. Nós vivemos a nossa fé, não somente numa igreja, não apenas nos dias domingos, onde vamos assistir a nossa missa, o nosso culto, para aqueles que são adventistas do sétimo dia, que honram a Deus no sábado. Sim, não é somente isso, não é somente ir na igreja ou fazer suas orações diárias em casa. Isso é o básico, é a nossa obrigação. Mas devemos também defender a nossa fé em todo lugar, como cidadãos dessa pátria. Nós temos que lutar contra o pecado. E todos aqueles que disseminam o pecado estão ofendendo a Deus e cometendo pecado mortal. Nós devemos estar unidos, defendendo a nossa fé. E é por isso que nós preparamos essa comunidade pelas redes sociais, a comunidade chamada Movimento Cristão, para que nós cristãos estejamos juntos, defendendo a nossa fé, defendendo os valores cristãos. O movimento cristão é um movimento social contra o pecado. E nós juntos iremos condenar o pecado aonde ele estiver e dizer que nós cristãos o repudiamos, o rejeitamos, o condenamos. Não aceitamos o pecado, não discriminamos pessoas, mas não aceitamos o pecado. E não aceitamos que enfie por nossa goela abaixo o pecado. Então, convido você para que participe do movimento cristão. Você ama nosso Senhor Jesus Cristo? Você está indignado com todas as maldades que estão sendo alastradas por esse país, por tanto desrespeito às leis e mandamentos de você, por tanta imoralidade, por tanta corrupção, por tanta bandidagem? Se você está indignado como eu estou indignado, e eu sou a pessoa que idealizou esse movimento, e unida a outras pessoas cristãs, formamos esse grupo. E se Deus quiser, esse grupo há de crescer, prosperar. E juntos iremos lutar pelos nossos direitos. Direitos que temos de defender a nossa fé e dizer não ao pecado. E fazemos isso porque queremos o melhor para o nosso país. Porque não aceitamos mais as famílias serem destruídas. Porque não aceitamos mais vermos jovens drogados.
e famílias cristãs tendo que aceitar a diabólica ideologia do gênero. E quantas mulheres que estão sendo enganadas por Satanás, aceitando cometer o aborto e tirando a vida de seus próprios filhos no seu ventre. Existe algo mais terrível, mais monstruoso, mais covarde do que um aborto? Existe algo maior, um verdadeiro holocausto a Satanás. E muitas mulheres estão entrando nesse erro porque estão sendo levadas pela mídia. Satanás domina os meios de comunicação e ele está agindo na política. E nós, como os verdadeiros cristãos, temos que lutar pelos nossos direitos. Então, se você é um cristão, se você ama nosso Senhor Jesus Cristo, esteja consciente que nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual está materializada numa guerra política, ideológica, cultural. E os instrumentos que Satanás está usando é o comunismo, o socialismo e, acima de tudo, a nova ordem mundial, que é quem dirige todo o esquema de Satanás para destruir as famílias, para levar as famílias a cometerem o mal e o pecado, a destruir a vida de jovens e crianças, cometendo os mais terríveis pecados, aquilo que é crime aos olhos de Deus, está sendo permitido na nossa sociedade. Estão tirando todas as leis que foram escritas, embasadas nos 10 mandamentos das leis de Deus. Estão colocando tudo invertido. As leis agora são para liberar o pecado. Antes era crime, agora já não é mais. Como podemos ver, muitas leis que estão sendo liberadas no nosso país, porque é Satanás que está dominando o sistema político. Mas agora é a hora, meus irmãos, em Cristo, que nós tenhamos consciência dessa luta espiritual e nos posicionemos. E também reivindiquemos os nossos direitos, porque somos cidadãos brasileiros e não aceitamos o pecado. E não aceitamos que enfie por nossa goela abaixo o pecado. Se você ama Deus com toda a força de seu coração, com toda a força de sua alma, acima de todas as coisas, diga não ao pecado. E diga como cidadão brasileiro que você não vai aceitar que coloquem, que nos obriguem a aceitar o pecado nessa sociedade e neste país. Lutemos juntos pela honra do nome de Deus, pela honra a Deus, pela honra e respeito às leis e mandamentos de Deus. Porque ser cristão não é somente ir para a igreja. Ser cristão é sua maneira de agir, é sua maneira de viver, é sua maneira de se posicionar no mundo, é a maneira como você cria seus filhos, é a maneira como você vive. Então, vamos juntos ser verdadeiros cristãos e dizer não ao pecado. E lutar também pelos nossos direitos, porque nós somos maioria. Deus está conosco e a vitória é certa se estivermos unidos. Então te convido, junte-se a nós, participe do movimento cristão.